Sabe aquela sensação de chegar no fim do mês, olhar para o extrato e pensar, ué, para onde foi todo o dinheiro? E o pior é que o salário é bom, né? Pois é, esse é o tal do paradoxo do bom salário. Parece que a gente ganha bem, mas a conta nunca fecha. Vamos mergulhar nisso para entender por que isso acontece e, o mais importante, como a gente pode sair dessa de uma vez por todas. Olha, essa pergunta é um clássico. Com certeza muita gente se identifica com isso. É uma das queixas financeiras mais comuns mesmo. E o primeiro passo para resolver qualquer coisa é justamente esse: reconhecer que o padrão existe. E para a gente entender isso na prática, nada melhor que uma história real, né? Claro, totalmente anônima. Pensa num casal que para os outros parecia ter a vida ganha. Sabe? Renda boa, filhos, casa própria, tudo no lugar. Só que por dentro, a realidade era outra. Uma ansiedade financeira que não dava trégua. Então vamos olhar mais de perto para a situação deles. A renda familiar, somando os dois, ficava ali entre 10 e 15 mil reais por mês. 2 filhos em escola particular, casa própria. E olha que interessante, eles não eram acomodados não. Eles buscavam aprender, liam sobre finanças e mesmo assim o dinheiro simplesmente evaporava. Viviam naquele ciclo de salário em salário, sempre com umas continhas pequenas atrasadas, um imposto aqui, uma anuidade ali, que geravam um estresse, sabe? Um peso constante. E quando a gente coloca no papel, a matemática é cruel, mas é simples. Entrava uma grana boa, mas o custo de vida, o custo de vida comia praticamente tudo. No final das contas, o que sobrava para investir, para construir um futuro, para ter um respiro, quase nada. É aquela famosa sensação de correr na esteira, sabe? A gente se esforça, soa a camisa, mas não sai do lugar. É frustrante. Tá, e aí, qual é a saída? Fazer uma planilha ainda mais detalhada, cortar o cafezinho, aquela história de sempre? Não, a solução aqui foi por um caminho bem diferente. Foi preciso ir mais fundo, sabe? Como um médico mesmo, usando uma abordagem chamada medicina financeira para achar a causa de verdade do problema. Medicina financeira? Que nome é esse? Pensa assim, quando alguém está com febre, um bom médico não vai só dar um remédio para abaixar a temperatura, certo? Ele vai investigar o que está causando a febre. Nas finanças é a mesmíssima coisa. As dívidas, a conta no vermelho, isso tudo é só febre, são sintomas. O objetivo é achar a infecção, a causa raiz e tratar ela. E depois de uma anamnese financeira completa, o diagnóstico foi surpreendente. O problema do casal não estava nos números da planilha. Não era uma questão de, tem que cortar o delivery. Não, o buraco era mais embaixo. O verdadeiro obstáculo era psicológico. Tinha a ver com a mentalidade e com os hábitos deles com o dinheiro. E é aqui, gente, que a história tem uma virada daquelas de filme. A solução não foi uma planilha mágica nem um aplicativo novo. Foi uma simples, mas poderosa virada de chave na mente. Tudo por causa de um exercício de imaginação. Imagina só o cenário. Chefe chama para uma reunião, sala fechada, cara séria, aquele gelo na espinha. E a notícia vem. A empresa está passando por uma reestruturação pesada e precisa cortar custos para ontem, senão vai ter que demitir um monte de gente. E aí vem a bomba. Para manter o emprego, o salário vai ter um corte. Um corte de R$ 1.200 por mês, a partir de agora. E não tem conversa, não tem negociação. É pegar ou largar. Um corte forçado, seco, sem choro nem vela. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Numa situação dessas, o que a pessoa faria? Claro, ia reclamar, ficar com raiva, frustrada, com toda a razão. Mas na hora H, para não perder o emprego, ela daria um jeito? Daria um jeito de adaptar a vida para caber nesse novo salário menor? A resposta é quase sempre sim. Claro que sim. Na hora do aperto, por necessidade, todo mundo dá um jeito, a gente se adapta. E aí, que tá o segredo? A grande sacada é essa. Peraí, se a gente consegue se adaptar a um corte que o chefe impõe, por que a gente não pode impor o nosso próprio corte? Só que, em vez de ser um corte, é um investimento. A gente força a poupança. Pronto, com essa ideia na cabeça, tudo muda. A luz se acende e o caminho fica claro. A partir dessa virada de chave mental, dá para montar um plano de ação que funciona de verdade e que é para começar agora. O lance todo é inverter a ordem das coisas. Pensa bem, a maioria das pessoas faz o quê? Recebe o salário, paga todas as contas, gasta com o que precisa e, se sobrar alguma coisa, aí sim guarda. A mentalidade da riqueza faz o exato oposto. A primeira conta a ser paga é a sua. A poupança não é o que sobra, ela é a prioridade, é a primeira despesa do mês. E aí a gente vive com o que sobra depois de ter investido no futuro. Na prática, então, o plano é super simples, em 3 passos. Primeiro, pague-se primeiro. É isso.
Defina o valor, aquele seu corte para o bem, e trate ele como se fosse a conta de luz, o aluguel. É o boleto mais importante de todos. Segundo, automatize. Não dá para depender de força de vontade, gente. Programa uma transferência automática para o dia que o salário cai. O dinheiro sai da conta sem nem dar tempo de pensar. E terceiro, adapte o seu estilo de vida. Exatamente como no exercício mental. Acredite, a gente descobre que dá sim para viver muito bem com o que sobra. Então, no fim das contas, a gente chega na grande lição de toda essa história. O segredo não está em um aplicativo novo ou numa planilha mais complexa. O segredo está em mudar a ordem, a lógica de como a gente lida com o nosso dinheiro. E essa é a lição, o meu insight para hoje. Anota aí, o segredo para construir riqueza não é sobre encontrar mais coisas para cortar, é sobre inverter a equação da sua vida financeira. É uma ideia tão simples, mas que tem um poder de mudar o jogo que é impressionante. O poder disso tudo é puramente psicológico, percebe? Porque guardar o que sobra é só uma intenção. É tipo promessa de ano novo, sabe? Fraca, fácil de quebrar. Agora, quando a gente se paga primeiro, isso vira um compromisso. Vira uma obrigação como qualquer outro boleto. E a gente sabe, nós somos muito, mas muito melhores em cumprir obrigações do que em seguir boas intenções. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A pergunta que a gente tem que se fazer não é será que vai sobrar dinheiro esse mês? A pergunta certa é outra. É qual vai ser a despesa para o meu próprio futuro que eu vou criar hoje? Qual é o boleto do eu do futuro que eu vou me comprometer a pagar todo santo mês a partir de agora? E se essa conversa fez sentido, se é hora de ir mais fundo e descobrir a causa raiz dos próprios desafios financeiros, dá uma olhada no material completo que inspirou essa nossa análise. Tá tudo lá no site. Foi um prazer e a gente se fala na próxima.